Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à terceira aula, o nosso terceiro vídeo aí trabalhando com o Pentaho. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Vinícius Borges. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja. No vídeo de hoje, nós vamos aí entender um pouco mais do Pentaho, trabalhar dentro do Pentaho e ver as diferenças ali entre os dois tipos de trabalho que ele tem, né? Que são as transformações e os jobs, que são os trabalhos de fato. Vou trocar aqui para nossa tela. E na tela do Pentaho aí, vocês vão receber, muito provavelmente vão cair nessa tela aqui inicial, já que vocês não vão ter nenhum trabalho. E aqui a gente tem jobs e transformações, esse arquivo de pasta, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai criar aí uma conversão, a gente vai criar um novo aqui, uma transformação. O que é uma transformação? É onde a gente faz a conexão ali com uma fonte de dados, seja por banco de dados ou por Excel, que eu também vou ensinar a gente a trazer ali algumas informações de Excel, caso a gente não tenha acesso no banco, a gente consegue pelo Excel ali fazer alguns tratamentos, conectar no Pentaho e jogar para um banco de dados. Mas as transformações aqui, se a gente abrir, a gente tem os inputs e os outputs, que são onde a gente pega os dados e para onde a gente manda os dados. Então, a transformação é isso. A gente pega algum dado ali, alguma tabela, uma fonte de dados e joga para algum outro lugar. Então, as transformações, como o nome diz, a gente vai transformar esses dados. Dentro da transformação, a gente vai conseguir tratar, remover caracteres especiais, por exemplo, e por aí vai. E agora nós temos também, novo aqui, ó, File, novo, nós temos o Job. O Job é um trabalho. Então, eu vou mostrar aqui algo que já está pronto. Vou dar um Open. E aqui no Open, dentro da minha pasta do Pentaho, eu tenho esse conversor do GDOR. Esse conversor aqui, ó, amarelo, meio alaranjado, é um job. O job é isso daqui, é um trabalho onde a gente define o fluxo das transformações. Então, por exemplo, na tabela produtos, antes de converter um produto, eu preciso converter os grupos de produtos, porque a tabela produto depende desses grupos. Não tem como eu converter o produto 1, que está ali no grupo parafusos, sem o grupo parafusos existir antes dentro do banco de dados. Ou, por exemplo, não tem como eu converter o produto com a unidade quilo, sem a unidade quilo existir no banco de dados. Então, onde eu converto as unidades e os grupos? Eu converto nas transformações. Eu vou ter ali várias transformações em paralelo. Eu vou ter uma transformação para grupos, subgrupos, famílias, setores, unidades de conversão. Depois eu vou ter uma transformação para produtos. Então, dentro da transformação de produtos, é onde eu vou converter os produtos. E no job, aqui no nosso trabalho, é onde eu vou dizer, primeiro você executa aqui a formatação da unidade, a conversão da unidade. Esse conversor do GDOR aqui, por exemplo, que a gente fez. A gente tem aqui, inicia a conversão, passa alguns parâmetros do banco de dados, passa aqui uma validação da unidade, depois a gente converte as unidades dos produtos, converte os setores ou marcas de produtos, depois a gente converte os produtos de fato, depois a gente converte ali tabelas menores, como tabela de código de barras, tabela de outras tabelas ali, depois que a gente converte essas tabelas menores, por exemplo, tabela de balança. Depois que a gente terminou tudo isso, a gente converte o estoque. Então, é para isso que serve o job, o trabalho. É para a gente definir um fluxo e esse fluxo ir chamando uma transformação após outra transformação. Por que eu não conseguiria fazer tudo dentro de uma transformação? Aí, nesse caso, eu vou mostrar para vocês uma transformação. A gente vai dar um Open aqui. E aqui eu tenho essas transformações, vou pegar desse sistema aqui que eu fiz, esses produtos menores. Eu chamo de produtos menores aqui porque eu lembro o que tem dentro dele. Dentro de produtos menores, eu tenho várias conversões, mas que elas não dependem uma das outras. Então, por exemplo, nos produtos menores, que são tabelas do código UP ali que a gente tem outras tabelas pequenas, eu converto o código de barras. Por quê? Os códigos de barras já foram, os produtos já foram convertidos. Então, os produtos menores são tabelas que dependem da tabela principal, TB produto. Então, dentro de uma mesma conversão, eu consigo converter código de barras, consigo converter as informações de GLP e aqui eu já aproveito e trago tabela de preço,
os itens da tabela de preço, quando o cliente trabalha com tabela de preço, e eu trago também o estoque no movimento e na tabela de estoque. Então, como eu consigo fazer tudo isso dentro de uma transformação? Por que eu não poderia converter do zero até o final? Converter pessoas, produtos, tudo dentro de uma transformação. Justamente por essa dependência, por essa recursão, por essas ligações. Lembram lá na segunda aula que a gente viu como estudar as ligações do banco de dados, as tabelas que dependem uma das outras. Então, para garantir que o estoque, o código de barra seja convertido, primeiro eu tenho que ter certeza que os produtos, o cabeçalho dos produtos, os cadastros dos produtos já foram convertidos. Então, é aí que entra o job. A gente cria pequenas transformações. Cada transformação a gente pode criar uma transformação para cada tabela ou agrupar pequenas transformações que não dependem uma das outras, como eu fiz nos produtos menores. E aí, a partir dessas transformações, nós montamos o nosso fluxo de trabalho no job. Um exemplo também, por exemplo, é aqui. Eu vou abrir um Open e eu vou abrir o Pessoas. Aqui nessa conversão de pessoas, eu não trago nada além das pessoas. Nos produtos menores, eu trago tabelas diferentes. Tabela de estoque, código de barras, formação de GLP, tabela de preço. Mas nas pessoas, eu não conseguiria, por exemplo, trazer as vendas junto com as pessoas. Porque eu tenho que ter certeza que todas as pessoas já foram convertidas. O mesmo vale para o financeiro, para contas a receber, para contas a pagar. Eu tenho que ter certeza que todas as pessoas já estão no banco de dados antes de começar a conversão de cabeçalhos ali de vendas ou de financeiro. Se a gente der um open aqui num outro trabalho que eu tenho, um outro sistema aqui chamado VR, vocês vão ver que essa conversão está muito menor. Vocês podem até assustar aí, nossa, por que a conversão de Edora é tão grande e a desse sistema aqui ficou tão pequena? Na verdade, foi eu que fui melhorando e otimizando aí. E para esse sistema, na verdade, a gente conseguiu fazer uma conversão bem melhor. Então, reparem que aqui a gente starta a nossa conversão, passa algumas questões de variáveis, a gente vai ver também isso daí em outras aulas, e aqui eu converto uma primeira vez pré-req produtos, ou seja, pré-requisitos dos produtos, para converter a tabela de produtos. Então, o que eu fiz nesse pré-req produtos? Vou vir aqui, ó, VR, vou trazer aqui, financeiro, pré-produtos. Chamei de pré-produtos aqui, ó. Então, aqui eu converto tudo que eu tenho de dependências antes de converter um produto de fato. Então, eu converto unidades, grupos, marcas, famílias e subgrupos, porque são pré-requisitos para eu conseguir converter os grupos. Depois, eu converto os produtos de fato. Depois, eu venho e converto os produtos menores, como código de barras e etc. E aqui eu separei tributação, porque fica mais fácil de trabalhar e dar manutenção. Às vezes a gente tem um erro ali, então ao invés de ter tudo aglomerado, a gente pode também separar em blocos. Eu trago os produtos menores, que eu sei que se trata de estoque, código de barras e aquelas coisas que eu mostrei, e trago a tributação, que eu sei que a gente trabalha só com a tributação dos itens ali dos cadastros. Depois eu trago as pessoas, o cabeçalho do financeiro, bem como os dados do financeiro, e o cabeçalho das vendas, bem como os itens da venda. Então, esse daqui é um conversor completo aí de dados. A gente traz lá desde os cadastros até o histórico de movimentações. Então, isso que eu queria mostrar para vocês, a diferença aí entre um job e uma transformação. Transformação, a gente agrupa ali os nossos dados e manda para algum lugar, e no job a gente cria o nosso fluxo de trabalho. Aqui não vou salvar, vou fechar essas informações, porque a gente vai para a parte principal aqui desse vídeo, né? Que ficou aí no final, a gente já está com 9 minutinhos, mas a ideia aqui agora é a gente criar um job, a gente vai criar um trabalho para depois, nas próximas aulas, nós criarmos transformações. Para criar um job, nós vamos aqui em File, Novo, e aqui nós vamos criar uma transformação. O que a gente precisa? Primeiramente, a gente vai trabalhar... Opa, fiz errado, gente. Na verdade, a gente vai aqui em Novo, a gente quer criar um job, ou seja, o nosso fluxo de trabalho, o nosso projeto de trabalho aqui, onde a gente vai definir como será feita a conversão. Então, a gente vai criar um job. Para trabalhar com o job, a gente vai criar uma conexão. Eu vou criar uma conexão com o banco de dados que a gente vai usar depois nas transformações. Aqui a gente está em modo design, a gente vai vir aqui em modo de view. Aqui nós temos o nosso job, a gente depois pode nomear e salvar ele. E aqui nós temos as conexões. Botão direito em conexões, nós vamos em novo.
Aqui em novo, ele vai abrir aqui a tela, aguardar aqui a tela de conexão dele. Ó, maravilha. E aqui nós temos o Connection Type. Então, a gente tem vários tipos de banco de dados aqui. A gente tem Borland Interbase, a gente tem o Firebird SQL de fato, a gente tem MySQL, SQL Server, Oracle. Tem várias coisas aqui que a gente pode usar. Mas eu vou criar uma conexão Firebird. O mesmo se aplica para qualquer outra conexão. Vou criar uma conexão Firebird, vou chamar de código up. Aqui é como se a gente configurasse no sistema. Localhost, database name, c:/dados/dados.fdb, porta, 3050, coloquei um Z aqui, 3050, user sysdba, senha masterkey. Teste, vou clicar aqui em teste. Ó, sucesso na conexão. Ele me deu aqui a mensagem. Nome da conexão código up. A gente vai gravar a conexão. Reparem que ela tá aqui sem negrito, né? A gente vem aqui, botão direito e share para compartilhar. Então, o que isso significa? Agora, quando eu criar aqui em File e criar uma transformação, que a gente precisar de um banco de dados, a gente não vai precisar criar todas as vezes, em todas as transformações, a mesma conexão. A gente vai usar uma conexão somente. Então, se eu mudar aqui no job, automaticamente ele vai aplicar para transformação. O que eu quero dizer? Novo, transformação. Aqui em transformação, nós também temos as conexões. O meu, como eu dei um share, ele está aparecendo aqui. Então, se eu não desse um share aqui, vou tirar. Stop sharing. Ok. Não está mais compartilhando. Se a gente cria agora aqui uma nova transformação, salvar esse job e vou dar um nome para ele. Pentarro YT aulas, vamos chamar. YT aulas e vou salvar. Agora a gente tem um job aqui, dentro dele a gente tem uma conexão código up, só que se eu der um novo aqui, transformação, view conexões, a gente já não tem mais aquela conexão do código up, que a gente criou aqui atrás, ou seja, essa conexão só está valendo para esse job. Então, a gente compartilha, que é para não ter que criar aqui, toda vez que a gente criar uma conexão, a gente criar de novo ali aquela conexão, certo? Mas aqui, nessa aula, o que eu queria mostrar para vocês era essa, a diferença aqui entre as conexões e mostrar como a gente vai trabalhar aí com jobs e transformações. Outro ponto importante, já estou me alongando até demais, é que para criar conexões, como o PDI é baseado em Java, a gente precisa dos drivers de conexão do Java. Para encontrar esses drivers, nós podemos vir aqui no navegador, driver JDBC Firebird, por exemplo. A gente vem aqui, ó, Firebird.org, no site oficial. Ele vem aqui para downloads e a gente vai precisar do JBird aqui, que é o nome que ele dá pro conector aqui, pro conector do Java. Então, como a gente está utilizando o Java 8, a gente vem aqui em Java 8.zip, salva aqui nos nossos downloads e o que a gente faz? Muito provavelmente no de vocês vai dar erro, porque eu acabei explicando isso aqui no final. Mas a gente pega aqui o nosso driver de conexão do Java e dentro dele aqui vai existir esse driver aqui, ó, JBird 5.0 Java 8. A gente dá um Ctrl C, a gente copia ele e dentro da nossa pasta do Pentarro que a gente preparou, YT Pentarro aqui, a gente tem na pasta lib, a gente tem todos os drivers de conexão. Ou seja, para se conectar com qualquer banco de dados que tem aqui disponível, MySQL, Oracle, MariaDB, qualquer um, a gente vai precisar desse driver JDBC, desse driver aqui Java. Então, a gente procura no site oficial e dá um colar aqui dentro dessa pasta lib. Aí, a gente fecha o Pentarro, abre novamente, ele já vai passar a reconhecer ali aquele driver de conexão e vai permitir a conexão com o Firebird ou qualquer outro banco de dados que a gente tente se conectar, certo? Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente se alongou até demais nesse vídeo, mas eu espero que vocês tenham visto aqui até o final. Vejam também os outros vídeos e os próximos que nós vamos lançar. No próximo vídeo, de fato, a gente vai conectar aí, usar a conexão com o banco de dados e converter algumas tabelas. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.